Sabe, irmãos, Natal para nós é algo tão especial, não é apenas a lembrança de que em um dia o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós e ressuscitar ao terceiro dia, o nascimento do menino Jesus. Não, para nós o Natal é a revelação de que para nós há salvação, para nós há esperança. E sabe, irmãos, o nascimento do menino Jesus, o nascimento de Jesus como homem na terra, foi algo maravilhoso. E Deus fez esse ato na história de uma maneira tão especial, de uma maneira tão organizada e tão especial, que Ele queria falar com cada um de nós de uma maneira especial. E o nascimento de Jesus traz algumas revelações para a humanidade, que fala muito a cada um de nós. E eu queria que você começasse aí, abrindo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2. E a princípio nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Olha o que diz aí. E se a sua Bíblia não tiver com a mesma versão que a minha, não tem problema não. Diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: tendo nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente. Algumas traduções diz magos, irmãos, mas essa tradução, desculpa eu te dizer, mas essa tradução é errada. Primeiro, eles não eram nem magos e eles não eram nem reis. A Bíblia não diz isso. A tradução correta são sábios. Eles eram filósofos, estudiosos dos astros, tá? Então, a maioria das traduções dizem magos, mas não são magos, são estudiosos. Inclusive, se você quiser fazer observação aí na sua Bíblia, pode fazer. Inclusive, a minha diz magos também. Então, vieram os sábios do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmãos, olha que coisa linda. O Senhor havia preparado tudo. Maria havia ficado grávida pelo Espírito Santo. O menino Jesus já havia sido concebido pelo Espírito Santo. E Jesus começa a ser revelado aqui para um grupo de pessoas. E o primeiro grupo de pessoas aqui que eu quero falar para vocês, que eu quero mostrar para vocês a qual o Senhor se revela, são para estes sábios. Aqui diz que eles eram filósofos, eram sábios, homens que estudavam os astros, eram os homens mais inteligentes da sua época, eram os homens mais estudiosos da sua época, eram aqueles homens mais entendidos da inteligência da sua época. E o Senhor se revela e dá orientação através dos astros para aqueles homens. E eles dizem, eles vêm atrás, olha, nós fomos identificados e nos foi revelado através dos astros que nascerá o menino, que será o rei dos judeus. E por quê? A gente olha para a leitura da palavra e a gente não entende. Por que o Senhor quer se revelar para estes homens? Eles não são judeus, não são um povo escolhido. E para que Deus quer se revelar a estes homens? E sabe qual é o entendimento que nós temos, irmãos? O entendimento que nós temos aqui é que Deus quer se revelar para aqueles que buscam conhecimento. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? O homem pode ter muito conhecimento, o homem pode ter muita sabedoria, o homem pode ter muito PhD, doutorado, pode ter o que for, mas se ele não tiver Deus, ele continuará sendo um homem ou uma mulher vazio. Vazio. Ele pode ser o homem mais sábio do mundo, ter o maior conhecimento do mundo, mas sem a presença de Deus, ele continuará sendo um homem ou uma mulher vazio. Sabe, irmãos, a gente vê tantas pessoas que dão tanto valor para o conhecimento. Isso é bom. Quanto mais conhecimento, o conhecimento liberta, o conhecimento abre a cabeça, o conhecimento nos faz expandir. Agora, o conhecimento da palavra nos leva muito mais além. O conhecimento da palavra nos traz muito mais paz.
Agora, existem tantas pessoas que buscam tanto conhecimento secular e desprezam o conhecimento da palavra. E a Bíblia diz aqui que esses sábios, que alguns chamam de magos, eram homens muito inteligentes. Eram homens que tinham muito conhecimento, estudavam os astros. Eram homens que eram consultados para muitas coisas, mas não conheciam nada a respeito do Senhor, a respeito da palavra do Senhor. E o Senhor se revela para eles aqui, mostrando para eles, e principalmente mostrando para mim e para você, que todo conhecimento, sem o conhecimento de Deus, é um conhecimento vão, não importa, não serve para nada. Sabe, irmãos, eu não consigo entender algumas pessoas que têm tanto conhecimento, professores universitários, doutores, médicos, eles conseguem acreditar que há poder em pedras de cristais, há poder em você ficar embaixo de uma figura de uma pirâmide, mas desprezam o conhecimento de Deus. Não conseguem acreditar que há um ser maior, que há um Deus maior, que há um Deus que rege todas as coisas do mundo. Existem pessoas, eu já falei isso aqui, existem pessoas, gente inteligente, gente culta, gente formada, que acredita em duende. Ainda faz questão, vocês já devem ter visto isso, e ainda faz questão de colocar um adesivo grande no carro, eu acredito em duende. E diz que já viu, que já conversou, que já proseou. Tem gente que acredita em ET, irmão, que já conversou com ET, que já foi abduzido, que já foi e voltou, mas não consegue crer em Deus. O cara é especialista em ET, o cara é especialista em marciano, sabe tudo, tem livros e livros, o cara escreveu uma enciclopédia, mas não acredita que Jesus veio à terra, viveu 33 anos como homem, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou em prol da humanidade. Sabe o que Jesus, sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui, quando ele se revela a esses magos? Ele está dizendo para mim e para você aqui, irmãos, que todo o conhecimento secular, sem o conhecimento da palavra de Deus, não tem importância nenhuma. Deixa eu falar um negócio para você, o seu filho pode estudar na melhor universidade do mundo, se ele não tiver o encontro com Deus, ele vai para o inferno. Se ele não tiver o encontro com Deus, você será um fracassado, você falhou no seu plano. Eu e você podemos ser os homens ou as mulheres mais bem-sucedidos na nossa área, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Mas se nós não tivermos um encontro verdadeiramente com Deus, uma experiência sobrenatural com Deus, a nossa vida não valeu a pena, não teve importância nenhuma. O Senhor está dizendo aqui, quando Ele se revela a estes sábios, quando Ele se revela a estes homens que tinham todo o conhecimento, Ele está dizendo, olha, todo o conhecimento que vocês têm não serve para nada, todo o conhecimento que vocês têm é pó, diante daquilo que eu vou revelar a partir de agora, para cada um de vocês. Todo o conhecimento que vocês adquiriram até agora não é nada diante daquilo que será revelado nos próximos anos através da vida de Jesus. E isso se confirmou. E eles dizem, perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A experiência foi impactante. A experiência desses homens, pagãos, ímpios, que não conheciam a Deus, foi uma experiência impactante. Eles dizem, olha, os astros nos mostraram, queremos vê-lo, e queremos adorá-lo. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou nisso? Isso mostra para mim e para você o quão grande é o nosso Deus, o quão grande foi a obra do Senhor Jesus.
o quão perfeito foi a criação do Senhor Jesus, o tempo do Senhor Jesus aqui na terra. Ah, irmãos, eu tinha tanta coisa para falar, mas a Marisa cortou meu tempo, eu vou ter que correr aqui. A primeira revelação: o Senhor se revela aos sábios, aos cultos, aos inteligentes, para mostrar que todo conhecimento secular, todo conhecimento fora da Bíblia, sem conhecer ao Senhor, é pó, não vale nada, não tem valor alguma. É bom buscar conhecimento, é bom ser inteligente, é bom fazer mais faculdade, é bom ler livros, é bom, tudo é bom. Mas se eu não buscar o conhecimento de Deus, tudo é ineficaz, não serve para nada. Não serve para nada. Segundo grupo de pessoas aqui ao qual o Senhor se revela, Ele se revela para os religiosos. E talvez entre nós aqui tenhamos alguns assim, não quero ser ofensivo e não quero apontar o dedo para ninguém, Deus conhece meu coração. Mas talvez entre nós aqui tenhamos pessoas assim, os religiosos. E quem são os religiosos, Roberto? Aqueles que buscam a Deus, tentam cumprir a lei de Deus, Vanessa. Vão para a igreja, são fiéis até no seu dízimo, nas coisas que concernem as coisas de Deus, tentam fazer as coisas certas, tentam ser homens e mulheres justos. Entretanto, falta algo no coração, falta algo na alma, há um vazio que precisa ser preenchido. Mas eu vou para a igreja, mas eu oro quase todo dia, mas eu leio a palavra, mas eu participo dos desafios que são lançados na igreja, mas eu gosto de estar na igreja, eu choro quando o louvor é bonito, mas falta algo, falta alguma coisa. Talvez você seja um religioso, talvez você seja uma religiosa, e eu quero te dizer, essa manhã de Natal, talvez Cristo possa se revelar para você também, de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, e talvez você entenda qual é o verdadeiro papel de Cristo na sua vida. Talvez você entenda isso hoje. Talvez você possa compreender isso hoje. E sabe como nós vamos entender isso? Vá lá para a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Vá lá para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E você vai entender o que eu estou falando, meu irmão. E talvez você viva algo parecido. Lucas capítulo 2. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 25. Nós vamos ler do 25 ao 32. Lucas 2, versículo 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olha como esse homem era, irmãos. Talvez esse homem fosse como eu e como você. Homem justo e piedoso, que esperava consolação de Israel. Faltava algo para ele, e o Espírito estava sobre ele. Era um homem cheio da presença de Deus, um homem justo, fiel, piedoso. Talvez você seja justo, fiel, piedoso. Talvez você seja justa, fiel, piedosa, mas esteja faltando algo. Há um vazio aí dentro. Revelar aqui o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver Cristo Senhor. Olha aqui, meu irmão, quero dizer algo para você. Ainda que você não tenha tido uma experiência sobrenatural, se você tem sido fiel, se você tem sido um homem, uma mulher de Deus, você não vai partir dessa terra sem ter uma experiência sobrenatural com Cristo Senhor. Simeão experimentou pela sua fidelidade, Simeão experimentou pelo seu coração reto, Simeão experimentou porque amava a Deus e queria ter essa experiência, e a promessa que foi dada a ele, que não partiria desta terra sem antes ter uma experiência sobrenatural
com esse Deus. E olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, essa história me emociona. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para que fizeram com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou pelos braços, levantou dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a sua salvação. Esta é a promessa para mim e para você, meu irmão. Nós não seremos enganados. A promessa será cumprida. Você não experimentou tudo ainda. Aguarde. Deus quer se revelar. Deus quer se revelar para cada um de nós. E vai se revelar. E vai se revelar. Aleluia. 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 Agora, Senhor, pode me despedir em paz. O teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a salvação dos gentios, e para a glória do povo de Israel. Ou seja, irmãos, o homem justo, o homem bom, o homem fiel, o homem que cumpria a palavra de Deus, mas o homem que tinha um vazio dentro do coração, faltava algo para ele. Faltava algo, faltava uma experiência sobrenatural. E ele não estava conformado, ele falou: Senhor, eu não posso partir dessa terra sem experimentar algo novo. E o Espírito Santo um dia o visitou, e veio a promessa para a vida dele: você não vai partir dessa terra antes de ter uma experiência poderosa. Os seus olhos verão o Salvador dessa terra. E ele vai até o templo, irmãos. Você já pensou na experiência que os olhos dele tiveram de ver o próprio Cristo? A experiência. Ali ele se despede, ele diz: Senhor, a minha vida já foi cumprida, a minha jornada já foi cumprida. Senhor, pode me levar. Ou seja, irmãos, ele já estava na plenitude, ele já tinha experimentado tudo. Para ele bastava. Para ele bastava. Jesus se revelou para Simeão. Sabe por quê, irmãos? Faltava um consolo, faltava um contentamento. E quantos crentes nos dias de hoje levam uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, mas falta algo, falta um consolo, falta um contentamento, está faltando algo. Você não consegue ser feliz. Você não consegue ter plenitude na sua vida. Você não consegue ter paz. Mas pastor, eu faço as coisas certas. Pastor, eu busco Deus. Pastor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso. O que acontece? Talvez seja isso, irmãos. Talvez seja isso. Talvez seja uma revelação divina. Uma experiência sobrenatural. Que isso vai acontecer entre você e Deus. Assim como a experiência de Simeão. E esse dia vai acontecer, talvez seja hoje. Seja hoje. Agora deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Minha irmã, seja fiel, seja firme, seja justo, seja como você tem sido. Que assim como ele foi com Simeão e cumpriu a promessa, ele vai cumprir na sua vida também. Então ele se revela aos sábios, se revela aos religiosos. Em terceiro lugar, ele se revela também aos seus perseguidores. Perseguidores. Talvez, irmãos, talvez, eu vou citar um homem aqui que é o cúmulo da perseguição. Mas talvez você já tenha convivido com pessoas assim. Pessoas que odeiam a Deus. Pessoas que odeiam a Deus. Ninguém odeia Faraó. Ninguém odeia Nero. Ninguém odeia Cleópatra, ninguém odeia Nabucodonosor. Por quê? Porque eles não existem mais. Agora sabe por que muitos odeiam a Jesus? Porque Jesus vive, porque Cristo vive. Ele é odiado porque Ele vive. Cristo só é odiado porque vive. Cristo só é adorado porque Ele vive. E eu queria que você lesse comigo lá, volte lá para Mateus capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 8. Mateus capítulo 2.
Mateus capítulo 2, nós vamos ler do 1 a 8 a princípio. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, me avise, para que eu também possa adorá-lo. Irmãos, versículo 8 aqui, a hipocrisia de Herodes transbordou, né? Na verdade, aqui o que acontece, irmãos? Quem é esse Herodes aqui? A Bíblia fala de 4 Herodes. Esse aqui é o Herodes o Grande. Houve 4 Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes o Grande. É o que manda matar todas as crianças, e nós vamos ver a sequência do texto. Existe o Herodes Antipas. Quem é o Herodes Antipas? É o que mata João Batista e serve a cabeça dele numa bandeja para sua enteada. Existe o Herodes Agripa I, que é aquele que manda matar o apóstolo Tiago e prende o apóstolo Pedro. E existe o apóstolo Agripa II, que é aquele que tem um encontro, já preguei sobre isso aqui, aquele que tem um encontro com o apóstolo Paulo, que ele diz, o quase salvo, né? Que ele diz: Paulo, quase você me persuades a me tornar um cristão, que quase teve uma experiência. Paulo faz uma pregação tão eloquente para ele, que ele diz que quase se converte. Esse aqui é Herodes o Grande, o perverso, mais perverso de todos. E o que acontece com esse homem aqui, irmãos? Este homem, ele tinha uma mania de perseguição, ele era um homem perturbado. E a história dele é muito bem registrada por Flávio Joséfo, que é o maior historiador desse tempo. E a história dele é muito bem registrada. Esse homem aqui, ele mandou assassinar 45 supostos sucessores ao cargo dele. Ele, em determinado momento da vida dele, orientado pela sua irmã, ele manda seus 2 filhos estudarem em Roma, uma filha e um filho. E no determinado momento, a irmã dele volta para ele e diz: olha, os seus filhos voltarão melhor do que você, e provavelmente vão tomar o seu reino, o seu trono. Ele manda estrangular os 2 filhos. Logo na sequência, ele manda matar a esposa. Aí na sequência, ele manda matar a mãe da esposa, sua sogra. O sobrinho dele, na verdade, sobrinho da esposa dele, é levantado como sacerdote aos 17 anos. E esse moço é um moço muito eloquente, muito simpático, tem um poder de persuasão muito grande, um cara muito simpático, tem muito querido, né? E ele começa a ganhar o coração do povo. Ele percebe isso, manda matar o rapaz também. Ou seja, um sujeito que tinha mania de perseguição. E aí ele começa a ouvir que vai nascer em Belém o rei dos judeus. O que vem à cabeça dele? Opa, peraí, o rei dos judeus sou eu. Vai nascer um menino que vai se tornar o rei dos judeus? Peraí, eu preciso mandar matar. Então ele fica sabendo, ele reúne lá todo o senado dele, e ele diz: olha, nós precisamos descobrir onde está esse menino. E aí eles dizem: olha, está dizendo aqui que ele vai nascer em Belém. Ele chama os magos e pede a orientação para os magos: olha, vocês foram orientados pelos astros. E ele faz mais ou menos o cálculo de quando o menino havia nascido. Agora deixa eu falar um negócio para você, irmãos, isso nos ensina. Esse homem era o homem mais poderoso da terra nos dias de Jesus. Ele era o homem mais poderoso na terra nos dias de Jesus. Para este homem, assassinar um bebê, filho de um carpinteiro e de uma moça simples, era a coisa mais simples do mundo. Entretanto,
Entretanto, ninguém pode tocar nos planos de Deus. Quando Deus tem planos, irmãos, ninguém pode mudar. E olha o que acontece, olha no versículo 13. Olha aqui no versículo 13 o que acontece. Tendo eles partidos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-te ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão informara aos magos. Ou seja, irmãos, esse homem já era maligno, um homem mau, e diz aqui que ele ficou enfurecido grandemente. Ele já era um homem mau. Você imagina um homem mau enfurecido grandemente. Pelo cálculo que os magos haviam dado para ele fez o cálculo, ele falou: olha, esse menino deve estar aproximadamente, porque o anjo do Senhor avisou para José: olha, fuja para o Egito, que Herodes quer matar. E ele fez o cálculo, ele falou assim: essa criança deve estar de 2 anos para baixo. Ele mandou matar todas as crianças da região de 2 anos abaixo. Mas o Senhor Jesus foi preservado, porque os planos de Deus eram esses. Então, sabe, irmãos, agora uma coisa que eu aprendo aqui: todos aqueles que perseguem ao Senhor, terminam mal, todos aqueles. Versículo 19: tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse: dispõe, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Herodes partiu, e aquilo que Jesus tinha para cumprir, ele cumpriu, porque os planos de Deus, irmãos, são irretocáveis na minha e na sua vida. Sabe por que Deus se revela para os seus perseguidores? Para provar que Ele é Deus. E por último, para me findar aqui, que agora vai falar comigo e com você, o Senhor se revela para homens comuns, para mulheres comuns como eu e você. Ele se revelou. Antes de Jesus nascer, Ele se revelou para o povo, para homens e mulheres comuns como eu e como você. Queria que você voltasse lá para Lucas, capítulo 2, Lucas 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8, do 8 ao 18. Lucas 2, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Ou seja, os pastores, irmãos, eram os trabalhadores dos dias de hoje. Era o maior grupo de trabalho que tinha na época. Seriam hoje como aqueles que trabalham em indústria, aqueles que trabalham na construção civil. Está falando aqui, sabe de quem? Está falando de mim, de você. O povo, a plebe, o povão. E olha aqui o que acontece no versículo 9. Olha como o Senhor é simples, irmão, e detalhista. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Olha só, irmãos, o anjo do Senhor se manifestou no meio dos trabalhadores, dizendo: ó, algo grande vai acontecer, ó, para um pouquinho aí, ó, larga o trabalho, larga a máquina, desliga a máquina aí, ó, larga a enxada, desliga o computador, desliga o celular, desliga o telefone, algo grande vai acontecer. O anjo, porém, lhes disse: não temam, aqui vos trago uma nova e grande alegria,
que será para todo o povo. Olha as boas novas chegando. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinais, e encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram as coisas referidas pelos pastores. Sabe o que isso mostra aqui, meu irmão? Sabe o que isso mostra aqui? O Senhor se importa com gente simples como você, como eu. O Senhor se importa, Ele não quer se revelar só para os intelectuais, não. Ele não quer se revelar só para os sábios, não. Ele não quer se revelar só para os seus perseguidores, não. Ele não quer se revelar só para aqueles que são muito santos, não, religiosos. Ele quer se revelar para todos, para a gente simples, como eu e como você. Ele diz: para tudo, desliga a máquina, desliga o telefone, para a enxada, desliga o carro. Eu tenho boas novas, vão até Belém, que vocês vão ter uma experiência sobrenatural. Eu tenho coisas novas para vocês. Sabe, irmãos, sabe o que é isso aqui? São pessoas comuns como eu e como você, trabalhando no seu dia a dia, para ganhar o pão do dia a dia, para pagarem as suas contas, para cuidar das suas famílias. E sabe, essa correria do dia a dia, sabe o que acontece? Nos deixam vazios. Nos tornam pessoas vazias. Corre para lá, corre para cá, paga um boleto aqui, paga uma conta ali, e o dia a dia, e corre atrás do pão, e paga aqui, paga ali. Isso vai nos tornando pessoas vazias. E sabe o que acontece? Esse vazio, ele vem e diz: eu quero que vocês retornem. Eu estou trazendo meu filho para que vocês voltem para casa e para que vocês sejam também recebidos como filhos. Eu estou lhes oferecendo meu filho para que vocês também sejam oferecidos como filhos também. Estou lhe oferecendo meu filho para que vocês sejam recebidos como filhos. Chega de correria, chega de doideira. Para um pouquinho e entendam que a partir de agora, vocês precisam voltar para casa. Vocês precisam ser recebidos como filho. E eles entenderam isso, irmãos. Largaram tudo e foram até Belém. Chegando lá, viram José, Maria e o bebê envolto na manjedoura. E ali se maravilharam e adoraram aquela criança e saíram comunicando: olha, nós vimos o nosso Salvador, a esperança para nós, a esperança para Israel, a esperança para o mundo, a esperança para mim, a esperança para nós, a esperança para nós, a esperança para nós. A palavra se cumpriu, a palavra se cumpriu. Palavra se cumpriu. Palavra se cumpriu. Sabe, irmãos, Ele enviou o príncipe da paz, nosso irmão mais velho, para que eu e você possamos ser recebidos novamente como filhos. Estávamos condenados à morte, presos no lodo do inferno e do pecado. Ele veio, firmou nossos pés na rocha, que é Jesus, e nos prometeu salvação e vida eterna. Isso é o Natal, isso é o Natal. Ele se revela para os simples também, e para os simples, como eu e como você, para o povo, para a plebe. Ele se revelou de uma maneira especial para um grupo de trabalhadores.
Fico impressionado, irmãos, como Deus é detalhista, como Deus é detalhista. Irmãos, eu fiquei estudando essa palavra essa semana, e à medida que eu ia indo para os textos, eu falei, Senhor, como que eu nunca vi isso? E um texto ia chamando outro texto, um texto ia chamando outro texto, eu falei, Senhor, como o Senhor é detalhista. Eu queria findar aqui, irmãos, para a gente não passar do horário, terminar com a promessa dele para nós, promessa dele para nós que se cumpriu. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, e veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Na verdade, irmãos, o projeto original não era para nós. O projeto original era Cristo vir para os judeus. Mas a graça e a misericórdia nos alcançou. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Agora olha que coisa linda. Mas todos quantos receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está dizendo aqui que nós somos incluídos na família, não pelo sangue, não pela carne, nós não fomos concebidos como nossos filhos carnais, naturais, não. Mas que agora nós somos incluídos na família de Cristo, pela vontade de Deus. Ele está dizendo que isso é muito mais forte do que a ligação que nós temos com os nossos próprios filhos. Ele está dizendo que a minha ligação com Cristo é muito mais forte do que a minha ligação com a Daniele, que é minha filha carnal. Está dizendo aqui, que foi feito pela vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, e a glória do unigênito do Pai. Ou seja, irmãos, o projeto dele era nos incluir. O Natal, o projeto do Natal era nos incluir na família de Cristo. E graças a Deus, esse projeto se cumpriu. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.